bem, hoje, 28 de setembro de 2023. Hoje navegaremos no encontro 141º, 141. Muito bem. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade. A oportunidade de aqui estarmos para o aprendizado que necessitamos. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos amparam, que nos ajudam. Muito obrigado, queridos irmãos. Carecemos dessa ajuda para melhor compreensão e melhor entendimento da vida, da existência. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós hoje vamos caminhar no 3º capítulo do nosso livro. Mas antes, como nos solicitaram um melhor entendimento da segunda morte, nós vamos falar um pouquinho da segunda morte. Mais uma vez. Mas eu gostaria, antes de falarmos da segunda morte, que alguém me falasse da segunda morte. Quem é que pode dizer alguma coisa a respeito da segunda morte? Bom, eu não sei muito bem, mas o que eu vi rapidamente, do meu entendimento, foi que à medida que a gente vai evoluindo, saindo do planeta Terra, a gente tem essa segunda morte do perispírito. É isso? É por aí o caminho. Muito obrigado. A segunda morte é do perispírito. A segunda morte é do perispírito. O que mais? Vamos lá. Quem mais pode dizer alguma coisa da segunda morte? Tem duas situações, é isso? Você perde o perispírito quando você vai ascender e quando você é exilado para um mundo inferior, um mundo mais denso, você também tem o dano da segunda morte. Quantas vezes acontece a segunda morte? Quantas vezes foi necessário? Quantas vezes foi necessário, né? Eu acho que cada vez que a pessoa muda de dimensão, de um planeta, de um plano para o outro, tem que haver a segunda morte. E quando é que não haverá mais a segunda morte? Quando tornarmos espíritos escuros. Perfeitamente. Então vamos seguir aqui no nosso quadro. Vamos ver o que acontece. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual seria o dano da segunda morte? Qual seria o dano da segunda morte? Dando as consequências É dos atos. não ficar no nível inferior. Nesse caso, o dano aí seria a ascensão. Pode falar. Você não queria falar? Mas aí ela falou e eu deixei ela terminar de falar. Então, eu acho que o dano da segunda morte são as consequências dos nossos atos, né? Mas quando é que ele acontece? Esse dano? Acontece quando a gente desencarna, né? Quando a gente desencarna, eu acho que acontece esse dano. Justamente para... Só quando desencarna? Quer dizer, toda vez que você desencarnar vai acontecer o dano? Não. Não, mas também
toda vez que mudar, estiver naquela dimensão de lá e se elevar, ou descer, não sei, né? Deus sabe qual o destino de cada um, vai haver. Mas peraí, se elevar ou descer, tudo bem. Quando é que acontece o dano? Dobra quando você desce. Nesse lado. O dano, porque dano é uma coisa ruim, né? Não é coisa boa, é quando vai lá pro fundo do osso. O dano é quando você sai de um mundo superior para o mundo inferior. Pois é, vai lá pro caldeirão da luz. Superior àquele inferior para o qual você É, se projetou. sim. E quando é que isso acontece? Bom, quando a gente fica fazendo só besteira, né? A gente não se policia, não cultiva as boas ações, bons pensamentos. Por exemplo, você hoje está no planeta Terra, ok? Sim. Você está no planeta Terra. Mas você está completamente desorientada, desequilibrada, fazendo só besteiras, como você falou. Sim. Não é? Aí, quando você desencarnar, o que vai acontecer? Vai ter o dano da segunda mão. E aí você vai para um mundo Inferior. Por que você vai para o mundo inferior e por que você tem que passar por esse dano? Para progredir, né? Para aprender, né? E com esse aprendizado. Para despertar um pouco mais. Com esse aprendizado, a misericórdia de Deus é grande, então no futuro ele retorna. Então, Perfeitamente. aí, o perispírito tem que estar adequado ao planeta que ele vai habitar. Sim, como é que o perispírito fica adequado ao planeta que ele vai habitar? Porque é por isso que tem a transformação, tem o dano da segunda morte. Vai ter que fazer um novo processo o perispírito. Como assim? Não tem mais aquele perispírito. Sim, mas como é que acontece? Como é que vai ser? Como é que é feito isso? Não tem. Não vai ser enterrado? Como é que esse espírito vai ser construído? Aí você explica. O perispírito sempre é construído com a matéria-prima daquele mundo que você vai habitar, com os fluidos inerentes ao mundo que você vai habitar. Se você vai sofrer o dano da segunda morte, vai para um plano inferior, o teu perispírito será inferior àquele que você possuía. Ou seja, a tua ferramenta de trabalho vai ser inferior àquela que você possuía. Se o teu perispírito vai... É o que você está dizendo? Como é que você está muda aí falando? O que você está interrompendo a minha fala? É o perispírito que vai ser construído, porque o espírito é o mesmo. Oi? O espírito é o mesmo, o perispírito. Sim, mas claro que o espírito é o mesmo. Como é que é? Como é que você vai trocar de espírito? Me diga. Existe isso? Troca de espírito? Então, você me interrompeu. Me diga agora onde eu estava. Então você vai construir o teu perispírito de acordo com a matéria daquele mundo, com os fluidos cósmicos inerentes àquele mundo. Aí você constrói o teu perispírito, um perispírito, porque você sofreu dano, de qualidade inferior. E como será o teu corpo físico? Inferior. Também inferior. Também inferior. Então imaginem, não é, o estado espiritual desse indivíduo. Porque ele vai trabalhar com uma ferramenta pior, entre aspas, do que aquela que ele estava trabalhando no outro mundo. Você no outro mundo tinha um martelo legal, bacana para prego e para tirar prego. Né? Tem aquele ganchinho em cima, o martelo para tirar prego, não tem? Nesse outro mundo, você vai ter um martelo, só não tem aquele de ganchinho para tirar o prego, é um martelo inferior. Então é uma regressão, não é? Deixa Oi? o espírito não regride, é uma regressão. Não, o espírito não regrediu.
porque a sua memória continua a mesma. Tudo que está na memória contínua continua o mesmo. Não é? Ele passou a um estágio inferior corporal para despertar para determinados comportamentos que ele não despertou naquele mundo em que ele se encontrava. Mas o espírito não perde. Nunca ele perde aquilo que aprendeu, o seu conhecimento. E ele retorna ao mundo inferior justamente por não aproveitar os conhecimentos que lhe bateram à porta. Esse é o grande problema. E ele vai ajudar. É o que acontece com muitas pessoas. O conhecimento bate a porta, mas a pessoa não abre a porta. É o que eu costumo dizer. Quando o convite chega, presta atenção, porque é que você está apta a desenvolver aquele trabalho. Se você rejeita o convite e deixa para lá, não dá atenção, o próximo convite pode demorar demais, pode demorar muito. O próximo convite pode não chegar dentro de séculos. A gente sabe disso. Às vezes a pessoa usa mal as mãos, só para fazer bobagem. Aí vem deficiente, sem condição de pegar nada, de fazer nada, justamente porque não aproveitou aquela vivência que ele teve, né? Então vem assim, sem condição, às vezes até de comer sozinho. E por que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque ele precisa passar por esse aprendizado. Mas por que isso acontece? Por causa das ações. Mas por que isso acontece? Acontece porque é necessário para o crescimento. Mas é necessário por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer dar oportunidade. Mas por que Deus nos ama? Porque Ele que nos criou. Qual a causa de não ter acontecido da maneira melhor do indivíduo? Qual a causa? A causa porque Ele não soube aproveitar a existência. Aproveitar o quê? A existência dele ter conhecimento. Oi? Conhecimento. E por que não aproveitou o conhecimento? Porque ele foi disperso. Sabe por quê? Porque ele se desligou do seu planejamento reencarnatório. Sim, não teve. Essa é a causa maior. Quando você se desliga do teu planejamento reencarnatório, o conhecimento bate a porta e você não liga para ele. Sim. Porque o conhecimento bate a tua porta, porque já estava previsto no teu planejamento reencarnatório. Eis a questão. E ainda tem aquele por acréscimo. Porque você pode ir além daquilo que você planejou. Planejei fazer assim, mas eu estou fazendo assim, bem maior. Então, mais oportunidades te chegam. Então, o problema maior é justamente o descaso que a gente faz com o planejamento reencarnatório. Regressando ao plano espiritual. Oh, não, volta aqui. No outro. Ih, rapaz, mas tá. O que houve? Disparou. Disparou aqui. Teve problema aqui. Vamos desligar. Reinicia. Sim. Puf. Caramba. Não. Eu não entendi o que você falou. Bota lá um pouquinho. Esse aqui é a lei de Deus. Ah, papaizinho do céu. Aqui. Olha lá um pouquinho. É. Mas olha as folhas dele, tá certinha, com um plano. Mas tem gente que não fica
É a lei de Deus. Mas é o que ele fala. Pronto, consertei. Porque eu não No retorno ao plano espiritual, tendo cumprido com bons méritos a reencarnação, seremos hospedados na região correspondente às qualidades das vibrações emanadas. Quanto melhor houver sido o meu desempenho na finda ambientação reencarnatória, melhor será a região a ser habitada. Passamos por onde? É assim que acontece. E aí, nesse caso, não há o dano da segunda morte. Há a vitória. Há a vitória. Porque se você cumpriu bem a tua ambientação reencarnatória, você vai continuar na Terra na regeneração. Que beleza, né? Não tem mais expiação. Tem provas. Mas não terá expiação. Regeneração não tem expiação. Pensou? São Ficar provas. aqui até a Terra se tornar um paraíso? Hã? Maravilha, né? É. A Olha, gente vai querer se meter em treino para ajudar os um irmão de regresso. Instruções psicofônicas é um livro do Chico com vários autores. E nós temos a desse moço aqui que diz o seguinte: meus amigos, para o espírita, a surpresa da desencarnação pode ser muito grande, porque, além do túmulo, continuamos nas criações mentais que nos inspiravam a existência do mundo. O Espiritismo é uma concessão nova do Senhor à nossa evolução multimilenária. Aí está. E continua ele dizendo: surpreendemos em nossa doutrina vastíssimo campo de libertação, mas também de responsabilidade profunda. E o maior trabalho que nos compete efetuar é o de nosso próprio burilamento interior, para que não estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis. Eu conheço um bocado de gente vagueando nas trevas das horas inúteis. Vocês também conhecem. eu escutei uma Tem palestra até parente, né? que ele diz o seguinte, que Kardec em 1857 ele fala, ele afirma que os homens estão presos às futilidades e distante das verdades eternas. 1857, 2023, a mesma coisa, né? Continua ainda, muita futilidade, iniquidades, demais, né? Há bem pouco tempo apresentei aqui, né, no próprio Evangelho tem uma página que fala sobre isso, das iniquidades. Problemático. Olha aqui, responsabilidade é o que poucos estão tendo, e aí então faltam aos compromissos. Compromisso não é comigo, não é com a doutrina, não é com ninguém, é com o próprio ser. Ele se distancia. Por quê? Porque a materialidade acaba atraindo o prazer, a necessidade. Eu preciso fazer isso. Mas ele se esquece que é espírito e que a primazia é do espírito. Você vai resolver um problema material em troca de um espiritual a partir de uma negligência, de uma urgência. Então você vai ao material para resolver. É uma urgência, eu não posso deixar de fazer. Você vai e faz. Mas se não for urgência, cuida primeiro do espiritual e depois trata do material. Não tem problema algum. Ah, eu preciso fazer umas compras, eu preciso fazer isso, então eu vou comprar. Não. Vai primeiro cuidar do teu espírito, cuidar de você mesmo, e depois você vai às compras. Não tem problema. A compra é secundária em relação ao que você vai armazenar espiritualmente. Aquilo é secundário. Ah, mas se não, hoje eu não vou poder fazer isso. Não faz hoje, faz amanhã, mas cuida de você. Esse é o grande detalhe. Mas o homem ainda se deixa levar pelas atrações materiais, e aí é o grande problema. Esse aparelho. A responsabilidade profunda acaba não acontecendo. Que responsabilidade
ninguém. Não é com mais ninguém. E o que Porque acontece? você não deve obrigação a ninguém. Você deve primeiro a obrigação a você mesma. Isso parece. A partir do momento que você deve a obrigação a você mesma, você cumpre as leis, você cumpre os teus deveres, porque você está consciente do que você veio representar, do que você veio fazer. Você está ligada ao teu planejamento reencarnatório. Esse é o grande detalhe. Mas quando você não está com essa responsabilidade, teu guia está lá e você está aqui. Quando você tem a responsabilidade, ele está aqui, pertinho de você. Faço-me entender? Sim. Você mantém ligação, sintonia, e ele te ajuda. Mas quando você não tem, você tem livre-arbítrio, né? O guia diz assim: esse meu irmão quer continuar sendo irresponsável, o que eu posso fazer? Ele não vai burlar o teu livre-arbítrio. Ninguém burla o livre-arbítrio de E o ninguém. que quer tirar vantagem? Oi? O que quer tirar vantagem? Está lá na igreja, mas faz um gatinho lá para roubar laste, para roubar os políticos. Infelizmente, eu tenho gente na família que faz isso. Então, Familiar meu faz isso. então a importância da responsabilidade tem que partir em primeiro plano. E a responsabilidade maior é conosco mesmos. Primeiro comigo, depois com o outro. E eu vou ter com o outro, a partir do momento que eu estou tendo comigo, eu vou ter com o outro. É o que eu costumo dizer aqui, né? As pessoas falam: mas eu te amo. Aí você olha para ela, ela não é ela mesma. Como é que ela ama o outro? Não tem condição, porque você só dá o que tem. Não é? Aí você vê, eu costumo dizer, a pessoa é relaxada, não procura conhecimento. Como é que ela se ama? Conversa fiada, então não ama o outro. Você simplesmente tem uma atração, qualquer que seja lá o nome que queiram dar, mas não é amor. É uma paixão negativa. Problema sério. Vamos em frente. Segunda morte, Apocalipse 2:11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse é um dos versículos do Apocalipse que fala da segunda morte. Existem mais 4 que falam da segunda morte. Livro Libertação. Olha o que aconteceu. O instrutor Rúbio dirige-se a André Luiz. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? De outras vezes, raras, aliás, responde André, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. E ele diz que não pôde acompanhar. Esses amigos receberam a vitória. Espíritos que estavam lá e não foram mais. Lembra do livro Ação e Reação? Quando falei do nosso irmão, fala o nome que eu esqueci, da segunda morte, da segunda morte, do livro Libertação. Nosso irmão que está ainda em nosso lar. Oi? Esqueci o nome dele. Silas, isso. Nosso irmão Silas, que é o que instrui André Luiz, instrutor, ele continua em nosso lar e não pode ir para plano mais alto, porque ele tem dívidas com o passado, com um dos espíritos, e ele não consegue encontrar esse espírito. Vejam que situação desse nosso irmão. Então, quer dizer, ele já poderia ter tido uma segunda morte, uma outra segunda morte para um plano superior, mas se mantém naquele porque tem dívidas com o passado. Até encontrar esse espírito. Né? Então está lá no livro Libertação. Por que não falam na segunda morte nas casas espíritas? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar também. Eu também
Por que não fala? Está aqui. Está aqui. E não é orientação para aquele que está encarnado saber desses propósitos? Sim. Diga. Eles melhoram nossa maneira de agir. No serviço de orientação mediúnica, do Freire, eles falam assim. Eles dão aula e abordam esse assunto também. Aborda a segunda morte. Muito Dando bem. da segunda morte. Então tá bom. Melhor assim. Segunda morte de Einstein. Demócrito, encarnação anterior desse moço que está aqui, foi Demócrito na Grécia Antiga, aquele sábio da Grécia. Né? E no livro Segunda Morte de Ranieri, que fizeram a segunda morte do Ranieri em vida, quando ele editou esse livro, e principalmente o livro Abismo. Quando ele editou o livro Abismo, Nossa Senhora, se pudessem, teriam enforcado o Ranieri. Interessante, né? O abismo está na obra de André Luiz. O abismo. Abrão e os espíritos do mar. Também, editado por Ranieri. E ele recebeu ajuda de André Luiz nas obras dele. Por que não vai? Foi. A alegria foi imensa. Todos abraçaram Demócrito, que brilhava como enorme diamante que acabou de nascer. Francisco, qual Francisco? De Assis. Francisco de Assis. Francisco beijou na testa e explicou: nem para todos a segunda morte é assim, para uns mais gloriosa, para outros menos. Disse o Senhor que ele tinha o poder de deixar a vida e retomá-la. Um espírito superior, prestem atenção nisto, um espírito superior pode, em oração, passar pela segunda morte, mesmo só, quando imensa é a sua evolução. Vejam como nós ainda estamos num nível bastante inferior, ainda precisamos muito aprender. Quando atingirmos a um nível altíssimo, poderemos passar de um mundo para outro e nós mesmos construirmos o perispírito para habitar aquele outro mundo. Está aqui. Mesmo só, quando imensa é a sua evolução. Olha. Então vejam a necessidade que temos de abraçar a responsabilidade. Responsabilidade é coisa séria. E aliás, materialmente também é o que menos a gente encontra ainda nesse mundo. Né? Aonde está a menor responsabilidade desse mundo? Vou perguntar aí. Onde está a menor responsabilidade desse mundo? Em que conjunto de pessoas? Quer que eu diga? Eu vou dizer. Nos órgãos públicos, nas câmaras, deputados, vereadores, nos governadores, nos prefeitos. Problema muito sério. Problema muito sério. E o problema mais sério não é esse. Você é um agente público, ok? Você é um agente público. E de acordo com as suas ações que você promover, certo? E de repente causar mal a um grupo enorme de pessoas, você vai responder porque cada uma, pelo problema de cada uma. Está lá no livro dos Espíritos. Você vai responder pelo mal que causou a cada um. É por isso que tem espíritos que não reencarnam há 10.000 anos. Há 2.000 anos, há 3.000 anos. Sem condição psíquica para reencarnar. Em sofrimento.
E querem. Evidentemente em mundos inferiores, E querem. espirituais. Planetas prisões, como Mercúrio, como Plutão, são considerados planetas prisões. A coisa é muito séria. E é preciso, sabe, conhecermos isto para nos posicionarmos diante das situações que atravessamos na vida. Porque são situações para o nosso aprendizado, para crescermos espiritualmente. A coisa é muito séria. Apocalipse 2:8, que vencer não receberá o dano no segunda mão. É o que estava aí. Aqui está. Está lá de novo. Veja que nós repetimos bastante esse versículo do Apocalipse, até para que possamos gravar bem isso, né? Agora, quem quiser sofrer o dano, não tem problema algum. Continua fazendo do jeito que está fazendo. Vai sofrer o dano. Eu tenho certeza disto. Sabe por quê? Porque a época que nós estamos vivendo é ápice da transição planetária. Todos estamos sendo testados em tudo. Por isso, espíritos que tinham sido exilados do planeta Terra voltaram ao planeta Terra para uma última prova, para o último teste. Você vai continuar no exílio ou vai crescer? Tá aí, quem fala isso não sou eu. É Bezerra, é Joana. Eu dei uma mensagem para vocês sobre isso. Mensagem de Bezerra, inclusive. Está lá. Então, e tem os livros que falam sobre isso também. Então, é hora de abrir bem o olho. Porque a coisa é séria. Depois não adianta chorar. Está chorando, meu irmão? Mas não tem problema não. Ali tem um fogo bom para você. Pode ir para lá. O caldeirão da bruxa esperando. Quando você começar a queimar, você vai desesperar. A coisa é séria. Vamos aqui. Considerando a fase atual da Terra, em uma próxima reencarnação, poderei aqui não retornar caso meu desempenho nesta seja desastroso. Poderei ter que sofrer o dano da segunda morte. Ecoará em mim. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lembram da parábola dos talentos? É isso aí. Não tem jeito. Ou você usa o teu talento de maneira adequada ao teu progresso, ou você dispensa o teu talento e faz com que ele se torne um tostão. Tostão não existe mais, mas existe 10 centavos. Cada um promove-se do jeito que desejar. Da mesma forma que eu estou usando energia no falar, temos que ter energia conosco mesmos, a modo de que a transformação aconteça. Porque não adianta fingir. Quando você finge, você está enganando a você mesmo. O problema é sério demais. É sério demais. Quem acompanha a doutrina espírita sabe disto que eu estou falando. É sério demais. É sério demais. Não tem como fugir destes propósitos. Não tem como fugir. Nós temos regras a serem seguidas. Mas que regras são essas, Quaresma? As regras do universo, feitas por Deus para a tua ascensão, para a tua vitória. Siga-as e te promoverás. Se não respeitas as leis divinas, o dano da segunda morte vai ficar te esperando. Um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto. Tu tem vários espíritos assim. E com um detalhe interessante, né? E Chico que dizia isto: a maior parte daqueles que reencarnaram na Terra já vieram exilados de outro mundo. Quiçá nós somos um desses. Olha aí. E aí?
Queres ir para o planeta Quiron ou Chiron, como alguns falam? Não tem problema, é um planeta primitivo. E olha, qual é o tamanho da Terra? É esse? Dizem que esse planeta é desse tamanho. Tem espaço bastante. Vamos daqui os de outros mundos também. Naquela época, quando eu era criança, eu chamava de planeta chupão. Era o que falavam. O planeta é o Quiron, o Chiron, como queiram chamar. E é um planeta que já está recebendo muita gente lá. Planeta primitivo. Mas Quaresma, como é que eu vou sair de um mundo como no estágio do planeta Terra, com tela LED, televisão, eletrônica, informática, para ir habitar no mundo primitivo? Você não sabe não? Leia Emmanuel, A Caminho da Luz. Vai ler. Você não sabe não? Você viu quem veio para o planeta primitivo? Terra, quando a Terra estava no estágio primitivo? Está lembrado quem veio para cá? Sabe não? Você lembra daquele mundo do sistema Capela que passou ao estágio de regeneração? Que estava numa fase como se encontra a Terra hoje em dia? Na transição planetária? Lembra? Esse planeta estava numa fase como se encontra a Terra no momento, no ápice da transição planetária. E aí, haviam espíritos lá reencarnados que não davam para seguir em frente. Eles assistiam TV. Bacana, como você assistiu hoje? Tinha condução, carros, tinha de tudo de bom. A informática funcionando maravilhosamente bem. Lembra? Não lembra não, né? Pois é, estou te falando. Sabe o que aconteceu com esses espíritos? Vieram para a Terra em estado primitivo. Assistir a Globo Lixo. Castigo. É isso. Não tem esse negócio, sabe? Então é bom que nós despertemos para esse detalhe. Eu não tenho isso. Veja você sair da Terra e veja o estágio desses espíritos para ir ao mundo primitivo. Bom, eu acredito que nós que estamos aqui, mesmo que a gente esteja errado, a gente não vai para o mundo primitivo, mas vai para o mundo inferior. Para o mundo primitivo poderão ir aqueles com maior propósitos inferiores, né? Assassinos, os caras que invadiram ônibus hoje de madrugada na Avenida Brasil. Botaram, né? Esses são espíritos, esses que retornaram do exílio e continuam fazendo a mesma coisa, de repente. Esse homem que matou a filha, a sobrinha, a cunhada, né? Coloca esse moço aí, esse espírito, para ir comer carne de mamute cru. Ou então brigar com um dinossauro. Coisa séria. Se a gente vê os dinossauros na televisão, Eu sinto uma simpatia pelo dinossauro. vai Tem razão, lá não sei. brincar com ele. Eu não sei qual é a razão. Exemplos exilados do sistema Capela. É o que eu estava falando aqui, ó. Aqui. Então, Quaresma, Exilados do sistema Capela. no caso aí a gente lembra um pouco da civilização aí do Egito, né? Os egípcios, que é um povo que é inteligente pelas construções que fizeram e tudo. Peraí, não entendi. Fale mais Por alto. exemplo, Oi? os egípcios, né? Tinha muita inteligência, até pelos tipos de construção que eles tinham na época, né? Mas a moralidade Verdade. vai baixo, né? Eles escravizavam, eles faziam de tudo, matavam. Não, eu quero o que é teu, mata aquele lá que eu quero o que é dele. Mata mesmo, acabou, fim de papo. Nós temos aqui uma exilada lá de Júpiter. Oi? Exilada de Júpiter. A Cris, né? Às vezes pode ter esse tempo. Não, mas ela veio para nos ajudar. Não é que ela traz o chazinho, o café. Viu? Olha aí, se a Cris
Cris não tivesse vindo aqui, Ah. olha aí, você não tinha o café, o chazinho tá ali. Olha, Não deixa deixa. ela voltar, não. Muito bem, vamos em frente. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Haverá pranto e ranger de dente, não sairás dali enquanto não te renovares. Não tem como fugir. Quem diz isso é esse moço aqui. Essa imagem é uma imagem ilustrativa de Jesus. É a imagem que eu mais gosto de Jesus, é essa. Aí. Mestre, ajuda-nos. Vamos em frente. Vamos entrar agora no nosso estudo, no estudo que estamos fazendo. Capítulo 3, o ser espiritual. Alguns trechos que nós marcamos e alguns trechos que vocês marcaram. Quem marcou algum trecho? Nós vamos dar o início aqui. O ser espiritual. O ser espiritual. Então vamos ao primeiro trecho. Esse negócio aqui eu preciso consertar, que ele está dando mal contato. Isso está no início do capítulo, tá? É um parágrafo do início do capítulo. O entendimento do ser espiritual é de grande importância para o despertar. O que nós estávamos fazendo antes disso? Estávamos justamente vendo o entendimento do ser espiritual. O acordar e o fortalecimento dos ideais do espírito dentro de seus compromissos assumidos como proposta evolutiva. O que ele está falando? Compromissos assumidos como proposta evolutiva. Primeiro passo, responsabilidade, ok? E aonde está essa proposta? Planejamento. Oi? Planejamento. Planejamento reencarnatório. Justo isso. O que é espírito? O que é o espírito? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo, pela linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Isso aí é uma pergunta que está no livro dos Espíritos. Não fica procurando analisar o que é o espírito, não, porque você não vai chegar a conclusão nenhuma. Por que você não chega a conclusão nenhuma? Por que você não chega a conclusão nenhuma? Por que você, ninguém aqui, nem eu, ninguém chega a conclusão nenhuma? Por quê? Porque o nosso nível espiritual é esse aqui, ó. Entendimento e conhecimento da vida das coisas. Está vendo aqui? Eu não estou vendo nada também. É esse o nosso conhecimento por enquanto. Por isso a gente não tem condição de analisar o espírito. Você é o espírito, mas você não se conhece. Que coisa interessante isso, não é interessante? Veja que nível nós nos encontramos. Nós estamos movimentando esse corpo. Quem está movimentando sou eu, espírito, e eu não me conheço, não sei como é que eu sou. Interessante, não? Mas por enquanto tem que ser dessa forma. Um segundo trecho que nós marcamos. Olha só. A evangelização está na página seguinte. A evangelização de espíritos trabalha com a consciência do ser. O que é a consciência? O que é a consciência? O que é a consciência? Eu acho que é o pensamento. O que é a consciência?
Nós vimos aqui há poucos dias atrás. O que é a consciência? O que é a consciência? Veja bem a colocação. A evangelização de espíritos trabalha com a consciência do ser. Por que a evangelização de espíritos trabalha com a consciência do ser? O que é a consciência? Eu vou dar nota 0 para todos vocês. O que é a consciência? É o pensamento elevado? Oi? É o pensamento elevado? Oi? É o pensamento elevado? Sim, mas o que é a consciência? É o pensamento avaliador. É isso que eu ia falar, a razão. É avaliador. Ele que avalia. Então, quando você trabalha com a consciência do ser, quando a tua consciência é elevada realmente, não é? Os teus propósitos serão sempre melhores. Porque você vai avaliar tudo que você deseja fazer com essa consciência e você vai para o melhor. Por isso a consciência é o pensamento avaliador. Está no livro dos Espíritos. Por isso, a Evangelho trabalha com a consciência do ser. Porque é o melhor pensamento que se pode ter para avaliar todos os outros. Ok? É aí. Pensamento avaliador. Para que ele reflita na construção de seus pensamentos. Está vendo? Para que ele reflita na construção de seus pensamentos. Quer dizer, quando você tem essa consciência bem formada, ilibada, todas as outras construções serão da melhor qualidade. Você vai partir sempre para o melhor, dentro do teu contexto. Para estudar o Espírito, compreendê-lo e estudá-lo, é de fundamental importância que se compreenda sua natureza, seus compromissos e consequências futuras de seus atos. É o que nós temos visto até então. Nós procuramos estudar a natureza, como é que nós chegamos até se formarmos espíritos, seus compromissos. Onde estão seus compromissos? Onde estão os seus compromissos, Valéria? No planejamento. Oi? No planejamento que você vai fazer para você executar aquilo que é necessário. Perfeitamente. Esses compromissos são para toda a tua existência? Não. Para toda a tua vida? Não. Para toda a tua vida? A cada existência tem um planejamento. Perfeitamente. É isso, é assim que funciona. Aí olha só como é interessante, viu? Se é o consciência, é o pensamento avaliador, né? Então o que é necessário? Tem que ter conhecimento. Perfeitamente. Sem ele. Sem conhecimento você não chega. Não chega. Como é que você vai desenvolver, né, alguma coisa para ser melhor sem conhecimento? Sem conhecer. Sem conhecimento e responsabilidade. Sim. Porque tem muita gente que conhece, mas não tem responsabilidade. E por que não tem responsabilidade? Porque faltam conhecimentos. Sim, ele não conseguiu avaliar. Falta o que é melhor. conhecimento para ter a responsabilidade. Então, olha só. Então é por isso que a palavra principal na doutrina é a educação. A caridade é real. Mas se não tiver educação, acabou. Perfeitamente. A educação é caridade com você mesmo. Você mesmo. Essa é a primeira, essa é a maior caridade. É com você mesmo, primeiro, né, para você poder doar para o outro. Só se dá o que tem. E as pessoas esquecem dessa caridade. Vou levar isso aqui para a casa espírita, como da vez passada tinha uma bolsa ali embaixo, na escada. Eu nem sei o que tinha dentro. Né? Naturalmente pegaram a bolsa e levam, não sei. Né? Mas vou levar para a casa espírita. Aí chega na casa, quando você abre a bolsa, está cheio de pano sujo, sapato furado. Fiz caridade, eu levei uma. Tu não fez caridade nenhuma, jogou o lixo na casa espírita. Isso aí é lixo. Se você não pode usar, por que você leva para lá? E aí, vejam bem, seus compromissos e consequências futuras de seus atos.
Nós acabamos de ver as consequências futuras como podem ser. A segunda morte mostra isso, não é? Os dizeres que estavam ali mostram isso, não é? Onde haverá pranto e ranger de dentes. Olha aí. Depende dos teus atos, dos nossos atos, o ato de cada um de nós. Pode falar. Nada mais? Então vamos em frente. A evangelização de espíritos está na página seguinte. Auxilia o espírito a desvendar suas necessidades, valores, virtudes, dificuldades, sentimentos doentes que interferem em sua personalidade. Por que interfere na personalidade? A personalidade foi criada para esta existência. Ela tem todas as qualidades construídas para esta existência. A personalidade está apta a resolver todos os problemas nesta existência que foram pautados no planejamento reencarnatório. Muito bem. Aí interfere, olha só, auxílio, desvendar valores, virtudes, sentimentos doentes que interferem em sua personalidade. A raiva, a inveja, isso tudo é sentimento ruim, né? Que pode. Mas por que a evangelização de espíritos auxilia em você desvendar suas necessidades, valores, virtudes e dificuldades e sentimentos doentes? Por que a evangelização de espírito te ajuda nesse sentido? Bom, Esclarece, agora esclarece. Ensina, esclarece. Ela nos mostra que nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, não cultivar sentimentos de mágoas, de rancor. Mas quais são os fundamentos que a evangelização de espírito traz para nós, que faz com que nós venhamos a entender isso que está aí? Qual é o principal fundamento que nos leva a entender isto que está aí? E vou dizer mais, que algumas pessoas já disseram para mim: não, mas eu já entendi. Eu digo: você entendeu isso assim, assim é o quê? Seria o autoconhecimento? De forma Que íntima, você né? vai saber. O que nos leva a evangelização de espírito nos auxilia a desvendar tudo isso que está aí, porque ela coloca para você detalhes do processo reencarnatório, da reencarnação. Se você não tem detalhes do que seja realmente reencarnação, você não tem maior entendimento disso tudo que está aí. Você não consegue entender como é que você trabalha de forma íntima. Perfeitamente. Então, a evangelização do espírito coloca para você tudo isso, coloca a memória contínua, coloca o fato do espírito, coloca a formação do teu corpo, a genética, enfim, tudo para você entender o porquê disso aí. Como nós vimos aqui, não é? A formação do corpo, o corpo que você habita, como é que você chegou nele, por que você habita essa personalidade, por que você passa por essas dificuldades. Mas se você não conhece detalhes do processo reencarnatório, você tem dificuldade de entender determinadas coisas. Então, o grande conhecimento que precisamos ter, e cada vez mais, é conhecer o processo reencarnatório. E o processo reencarnatório se dá desde quando contigo? Processo reencarnatório, veja bem o que eu vou falar, processo reencarnatório sem maiores especificações
te dá desde quando contigo? Eu acho que desde a concepção. Será? Da forma mais primitiva, considerando o processo reencarnatório, ele se dá desde quando contigo? Desde que você foi criado. Não? Quando você era uma ameba, quando você estava numa ameba, quando o teu princípio inteligente, como nos fala a codificação, que Emmanuel começou a chamar de princípio espiritual, quando você é uma ameba, você estava ali naquele corpinho de uma ameba, esse princípio, não é? E aí? Aí você passou naquele estágio da ameba e evoluiu para o estágio de uma célula, digamos assim. Você não passou de um lado para o outro? Sim. É uma reencarnação primitiva, mas é uma reencarnação. Você reencarnou, está numa matéria. A célula não é uma matéria? Então você está ali. É um princípio inteligente, não tem consciência, grande consciência, embora Joana diz que as células são conscientes, tanto é que elas executam um tipo de trabalho e executam muito bem, não é? Mas evidentemente que não é a consciência que nós temos hoje em dia. Sim. Não é? Tudo uma forma inferior. Mas precisamos entender assim. Porque ali você, daqui a pouco, você está habitando o corpo de um cachorro. E aí? Não é uma reencarnação? Sim. Então a reencarnação, Depois do cachorro ao humano, né? depois você vai para o chimpanzé. Segundo os entendidos, o chimpanzé é o mais próximo do homem, não é? E você sai do chimpanzé e passa pelo processo dos elementais para chegar à fase humana. E depois você começa também a habitar aquele mundo primitivo, o Neandertal, né, o Cro-Magnon, corpos bem primitivos para o espírito. Segundo informam as literaturas, né, o Homo sapiens partiu de um Cro-Magnon. Era um corpo ainda em estado primitivo, né? Ali era a última fase. Ele passou do Cro-Magnon para o Homo sapiens. Hoje é o Sapiens sapiens, né? E daqui a pouco já saiu do Sapiens sapiens, né? Já foi para os tecnológicos, como fala Joana de Ângeles e por aí afora. Mas veja, então, se considerarmos o caminhar de um princípio inteligente, ele foi passando por vários corpos, vegetal, inclusive vegetal. Será que aquele princípio inteligente que está em uma planta, que fica ali estacionada, né, à vontade do vento, é o mesmo princípio inteligente que está naquela planta, que quando chega um inseto e cai lá e ela se fecha? Não. Esse já é mais inteligente, entre aspas, não? Me parece, não? A gente precisa começar a raciocinar nesse sentido, na profundidade da vida. É a planta carnívora, né? Que chama de planta carnívora, é isso. Quer dizer, vejam, ela está animada. Ela está animada. E animada por um princípio. E tem a planta que dorme. Por uma alma. É uma alma que está ali. Tem a planta que dorme. Também tem a Coloca planta. o dedo lá. Fecha. Veja. Então, são fases. São fases que nós, espíritos, hoje atravessamos. Haja vista que passamos pelo mineral. E as pessoas dizem, e você vai dizer, se você falar isso lá fora, vai dizer que você está maluca. Né? O mineral tem vida, e tem vida.
Isso aqui tem vida. É estranho, não é? Para você ver. Outra coisa interessante é o girassol, né? Oi? O girassol, a flor do girassol. Também acompanha, pois Ela é. acompanha o Pois é, há irradiações ali que promovem tudo isso. Vamos em frente. A grande dificuldade que todos têm demonstrado para compreender o Espírito está na dependência de como se olha o ser. Por isso que eu procurei olhar o ser de forma mais profunda, que continua sendo materializado pelos espíritas. Perdão. Veja, aí quando eu falo, as pessoas dizem, não é? Está vendo como a Quaresma fala? Olha só o que ele fala. Eu não falo não, mas eu falo que eu vejo que está escrito. Como é que eu vou entender isso aqui? Como se olha o ser, que continua sendo materializado pelos espíritas. Então aí quando eu digo que o cara chega aqui na tribuna e fala para o homem, aí você fala do Quaresma. Não é uma história minha não, está aqui, olha aqui. Sabe? Esse é o grande detalhe. É que temos que pensar como espíritos. É e ser observador. Eu estou falando com espíritos, eu não estou falando com o corpo de vocês não. Eu estou falando com o espírito que aí está. Meu espírito, estou falando com vocês espíritos. Está aqui, olha. Esse é o grande detalhe. Veja. Está na dependência de como se olha o ser. É por isso que eu estava falando de nós, do nosso estado mais primitivo, até chegarmos à fase de espírito, como somos hoje. Espíritos, né? Que continua sendo materializado pelos espíritas. E é isso que a gente vê. Quer dizer, aí você chega numa casa espírita para fazer, como eles chamam, um atendimento fraterno, o outro espírita senta lá, materializado, e começa a falar com o homem. Resolveu o problema? Não resolveu. E eu vi vários casos dessa ordem. Eu vi vários casos. Inclusive de casais saírem brigados da casa espírita, porque o cara que fez o atendimento falou com a mulher, depois falou com o esposo, falou com a esposa, e o que falou não prestou. Aí os dois saíram brigando da casa espírita. É uma fofoca então. Sim, porque você conversa com o homem, depois vai conversar com a mulher, você está impregnado pelo papo que teve com o homem. Você começa a conversar com a mulher, ela não é idiota, ela começa a perceber que um cara falou alguma coisa para ele, de acordo com o que ele está falando com ela. Aí pronto, saíram brigados. Esse é o espírito materializado. Mas Está o cheio. atendimento fraterno para Está casal. cheio. Está Não cheio. seria o ideal fazer para os dois juntos? Também é possível. Também é possível. Já que Mas é também, casal, mas né? também é possível, mas também tem que ser uma pessoa capacitada para fazê-lo. Uma pessoa que vai conversar com o espírito e sabendo o porquê os dois estão ali. Sim. E em que condições eles se encontram. O problema é muito sério. E aí é vida fofoca, né? O problema é muito sério. Porque você tem que prestar atenção no planejamento reencarnatório de cada um. Quais são os sentimentos que cada um está tendo? Como é que eles estão usando os seus comportamentos? Esse é o grande detalhe. Por isso, a assistência fraterna. Há um livro específico falando sobre assistência fraterna. A assistência fraterna diz respeito a você atender a pessoa, mas com os conhecimentos da evangelização de espíritos. Então você vai conversar com a pessoa, você vai fazer determinadas arguições, determinadas questões para que ela responda, procurando entender o comportamento dela, como é que ela vive, em que situação ela se encontra, como é que ela vê o ambiente em que ela está, para você poder começar a trabalhar as condições do espírito e não do corpo, não do homem.
para que ela vá se modificando. Então, é penetrar no imo, no âmago desse ser, no espírito. Esse é o comportamento hoje. É o que é desenvolvido lá no Sacramento, é a assistência fraterna. E já tem casas espíritas ligadas, né, à evangelização que trabalham dessa forma. Então não é uma primeira conversa, não. É uma conversa paulatina, até você conseguir, não é, ir modificando o comportamento daquele ser espiritual. É um estudo, né? Esse estudo está muito complicado. Quarto. O que diz aqui? Vamos ver. Aqui eu já estou. O espírito, aos poucos, eu estou na página 38. É página 38. No segundo parágrafo, nesta página. Mas vocês não me apresentaram até agora nada que vocês tenham marcado, hein? Vocês estão vadios, não estão estudando. É isso aqui que eu marcado. Até agora vocês não me apresentaram nada nas páginas anteriores. Eu marquei essa parte. O espírito, aos poucos, vai modificando sua essência. Modificam-se as energias e a natureza de suas vibrações. Tudo isso graças à grande oportunidade oferecida pela reencarnação. Aí está. E por que a oportunidade oferecida pela reencarnação? Por causa de todo o processo que acontece. Não? As energias do espírito são perfeitamente modificadas pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, por suas práticas que vão definir sua evolução e crescimento. Podem falar. Ninguém vai falar. É isso mesmo. Você vai estar se esforçando. Nós estamos, por exemplo, a gente está aqui na peleja tentando melhorar, adquirindo conhecimento para que a gente possa ter resoluções melhores. Aos poucos vai modificando sua essência. Ok? Muito bem. Tudo isso graças à grande oportunidade oferecida pela reencarnação. Então veja, a grande oportunidade oferecida pela reencarnação, aos poucos vai modificando sua essência. A cada existência, você tem oferecida uma oportunidade de melhora, de amanhã ser melhor, de modificar-se, de aperfeiçoar teu comportamento, de modificar teus sentimentos, de iluminar tuas matrizes mentais. Então, aí você, por exemplo, aí você escuta assim, vai se preparando. Quando você escuta isso, você diz assim, poxa, mas vou me preparar para quê? Em quê? Aí a resposta vem. Pelo estudo, conhecimento, na vida da vida. Aí você fica mais desperto, mais atento. E outra coisa também, aí os fatos quando te acontecem, você busca trazer isso, refletir aquilo que você fez. Tenta avaliar, poxa, eu estou fazendo isso, estou reclamando do fulano que teve um comportamento tal. Aí eu fico assim, mas peraí, mas algum tempo atrás eu fazia igual a ele. Estava fazendo igualzinho, a mesma coisa. Isso tudo, dentro do que eu entendo, vai te preparando, vai te apontando o que você fazia, como você está agora, aquilo que você ainda precisa fazer para poder galgar um degrau a mais, para ter um entendimento. E veja, aos poucos vai modificando sua essência com as oportunidades da reencarnação. E daí você deduz tudo que já aprendemos. A cada reencarnação, você tem um fato do espírito. Ok?
O que significa dizer que a cada reencarnação, esse fato do espírito deve cuidar de coisas que você não cuidou na reencarnação anterior. Porque se você na reencarnação anterior cuidou mal daquele fato que preparou o teu planejamento reencarnatório, você terá que repetir muito daquilo. E às vezes repetir em situações mais contundentes, a modo que você desperte. Não é? Aí é como eu digo, de repente apareceu aquilo como fruto do teu caminho, mas você não cumpriu. Agora você vai levar uma paulada na moleira para despertar. A coisa é mais séria, é mais enérgica, até que você desperte.